Galera do 7º ano do Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês, galera? 7º ano? Durante essas 2 semanas, na semana do dia 22 e nessa semana que estamos agora, do dia 29, que é quando eu estou gravando esse vídeo, nós tratamos de 2 assuntos que são mega importantes para o 7º ano. Nós tratamos na semana passada, do dia 22, do assunto da questão da Terra. A Terra, ela tem uma função social a ser cumprida. A Terra mesmo, do jeito que nós conhecemos, ela tem uma função social a ser cumprida, gente. E, no entanto, alguns problemas acontecem por causa de terra. Por causa de acumulação de terra por poucas pessoas e por causa de muita gente que não tem acesso à terra, não tem acesso à moradia, não consegue plantar, não consegue produzir. Na semana passada, o nosso assunto foi gerado mediante a questão da reforma agrária. Por que é necessária a reforma agrária, gente? Mas o que é reforma agrária, Márcio? Reforma agrária é uma redistribuição de terras que nós consideramos como improdutivas. E aí vai nos levar a uma outra pergunta. Mas o que são terras improdutivas? São terras muito grandes, mas muito grandes mesmo. Imagine a cidade de Mesquita, o município onde vocês moram. Imagine esse município vezes 5, vezes 10. Essa terra toda está no norte, no sul, no nordeste, principalmente no norte do país, tá, galera? Essas terras pertencem a pouquíssima gente, ou a uma única família, ou a uma única empresa, e muita gente, existe muita gente nesses locais que precisam de terras para plantar e para sobreviver e não tem acesso a essas terras, porque elas pertencem a uma única situação, uma única empresa, uma única pessoa, um único grupo. E nesse sentido, essas terras que são consideradas improdutivas, elas são improdutivas por quê? Nelas não está sendo feito nada, nem mesmo a defesa da natureza está sendo feito nelas. Estão lá só para gerar mais lucro sobre essas terras em tempos futuros. Entenderam? Então, dessa forma, essas terras onde não se planta, onde não se colhe, onde não se trabalha, nem a proteção da natureza está sendo feita, elas são consideradas improdutivas. Beleza? Nesse sentido, tendo muita terra improdutiva no Brasil, por exemplo, em outros países também existe essa questão, tá? Mas a gente vai tratar no 7º ano da questão brasileira. Aqui no Brasil, nós temos a situação do norte do país, e do norte e nordeste, principalmente, que mais incomodam, que mais nos incomodam. Nesse contexto, a divisão dessas terras é pedida pela população. Essa divisão dessas terras improdutivas nós vamos chamar de reforma agrária, que é um movimento de redistribuição, de divisão de terras que nós consideramos improdutivas. Isso é a reforma agrária, beleza, galera? E por que essa divisão de terras incomoda tanta gente? Porque tem muita gente querendo plantar, tem muita gente querendo trabalhar, plantar para viver, para sobreviver e não consegue. Essa concentração de terras vai ser chamada de latifúndio, galera. Os latifúndios no Brasil, eles vão gerar uma série de problemas, como o êxodo rural forçado e acelerado. O êxodo rural, nós discutimos em aula, que o êxodo rural, ele é a mudança de pessoas do meio rural para os centros urbanos, ou seja, para as cidades. Assim, vamos dar um exemplo. Saíram lá as pessoas que saem lá da região nordeste, do interior do nordeste, e vêm aqui para a região sudeste. Esse é um dos maiores êxodos populacionais acontecidos no Brasil, beleza? Nesse sentido, galera, esse êxodo forçado, quando a pessoa é forçada a sair do seu lugar de origem, esse êxodo vai sobrecarregar o local para onde essas pessoas vão, porque são milhares de pessoas. Primeiro problema que gera é que já força pessoas a sair do seu lugar de origem numa hora que elas não querem, mas elas precisam sair em busca de melhores condições de vida e trabalho. Beleza? Isso já é um problema. Outro problema, superlotação nos lugares de destino. Ou seja, saiu do Nordeste, lugar de origem. Foi para o Sudeste, lugar de destino. Aqui na região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, receberam e recebem muitas pessoas do êxodo rural forçado. O que acontece no lugar de destino, galera? Rio de Janeiro e São Paulo, nesse exemplo, superlotam. E aí nós damos vários exemplos na aula, dados inclusive por vocês. Vamos dar um aqui. Escola, falta trabalho, faltam postos de trabalho. Se faltou escola, faltou posto de trabalho, vai aumentar a violência, engarrafamentos,
superfavelização desses lugares, porque se não tem trabalho, se não tem escola, as pessoas não vão ter renda. E aí essa renda baixa vai gerar o quê? Favelização. As pessoas cada vez mais pobres, em extrema pobreza, vão procurar criar lugares afastados dos grandes centros, que são, ou dentro dos grandes centros também, que nós encontramos muito, que vão cada vez mais com vida precária, sem abastecimento de água, sem esgoto, e vão ser considerados como favelas, que para tentar maquiar essa situação, nós hoje em dia estamos chamando de comunidade. Mas nós temos que entender que nesse contexto aqui que nós estamos falando, é um problema causado pela concentração de terras lá no lugar de origem delas, no nosso exemplo, no Nordeste. Tranquilo, galera? Outra situação que vai ser causada muito fortemente pela questão do latifúndio, ou seja, da concentração de terras, de muitas terras na mão de poucas pessoas, é, gente, a extrema pobreza, a extremidade de pobreza que nós encontramos nos lugares onde acontece. Por quê, gente? Porque esse pessoal, eles não têm acesso a trabalho, eles não têm nível de escolaridade por causa disso, então o analfabetismo vai aumentar também, a falta de escolaridade é um problema muito sério nesses locais, então essas são as maiores consequências que nós discutimos em aula. Existem outras, mas as maiores consequências são essas aí, principalmente o que me incomoda muito como professor e como pessoa, é saber da extrema pobreza das pessoas. O Caio Kifler ainda falou, nossa, a gente está falando de extrema pobreza durante muito tempo. Sim, esse é também um fator que gera a extrema pobreza no Brasil. Tá tranquilo, galera? Então, sobre esses assuntos, reforma agrária e latifúndio, já está disponível lá na página do 7º ano no Google Classroom. Tranquilo, galera? Aqui foi só um básico, só um resumão para vocês. Lá tem, vocês podem recorrer a mim por aqui no YouTube, lá na plataforma Google Classroom e também pelo WhatsApp do professor. Ok, galera? Estamos aí com um resumão para o simulado do 4º bimestre. Um grande abraço para vocês, galera. Parabéns pela participação na aula. Obrigado pelos comentários, pela inteligência de vocês, 7º ano. Um grande beijo para vocês. Continuem se cuidando que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Tá bom, 7º ano? Beijo, beijo, beijo para todos vocês.